tudo bem com você? Aula 7, subconjuntos, parte 2. Na nossa aula anterior, nós vimos o sinal, que é esse C, e que significa está contido, que é o nosso sinal de inclusão. E nós vimos também esse sinal aqui, que é o sinal de contém, que também é um sinal de inclusão, só que invertido, muito parecido com esse sinal aqui. Nós vimos alguns exemplos e nessa aula eu vou falar um pouco sobre conjuntos iguais utilizando esse sinal aqui. Conjuntos iguais. Para quem assistiu a aula número 5, onde eu falo sobre conjuntos iguais, a gente viu a seguinte definição, de que A, que é um conjunto, é igual ao conjunto B, é equivalente a dizer também que para todo x, tal que x pertence a A, é equivalente a x pertence a B. Essa foi a definição que a gente viu lá na nossa aula de conjuntos iguais. Utilizando esse sinal aqui de inclusão, para esse tipo de situação de igualdade, a gente tem que entender o seguinte, de que, bom, vamos pegar esses dois conjuntos aqui, o conjunto A e o conjunto B. Para que o conjunto A seja igual ao conjunto B, a gente tem que admitir a seguinte verdade, de que A está contido em B e de que B está contido em A. Tá? A gente tem que admitir isso daqui como uma verdade. Tudo bem? Para a gente provar que A é igual a B, a gente tem que provar que o A ele está contido em B e B, ou melhor, e B está contido em A. Se a gente conseguir provar que A está contido em B, provar que B está contido em A, a gente consegue afirmar que A é igual a B. Tá? Só recapitulando essa parte de conjuntos iguais, que a gente já viu lá na nossa aula 5, porém utilizando o sinal de estar contido. Vou falar um pouco sobre algumas propriedades desse sinal de inclusão, que a gente não pôde ver na nossa aula anterior. Propriedades da inclusão. Vamos ver algumas propriedades do nosso sinal de inclusão. Primeira propriedade que a gente vai verificar é a propriedade do conjunto vazio. Vocês lembram do sinal do conjunto vazio? Que é uma bolinha com risquinho. A gente tem que entender que todo elemento, todo conjunto vazio, ele está contido em A. A gente vai pensar como um conjunto qualquer também, que é o conjunto do nosso exemplo. Tá? Só que a gente precisa provar isso. Tá? Como que a gente vai provar isso? É um pouquinho mais complicado o entendimento aqui, vai exigir um pouco da abstração de vocês. Então, para a gente provar isso daqui, a gente tem que utilizar o seguinte raciocínio, de que x, que é um elemento, ele pertence a um conjunto vazio. Tá? Isso é meio difícil de entender, por quê? Porque isso é falso. Tá? Não existe uma coisa no vazio. Tá? Uma coisa que pertence ao vazio. Por quê?
Porque o vazio é muito abstrato isso, né, gente? Mas vamos imaginar o seguinte, de que se não existe nada, não pode existir alguma coisa no nada, certo? Se é vazio, se é um conjunto vazio, por que eu estou falando que tem alguma coisa nele? Que x, o x é alguma coisa, ele pertence ao vazio. Isso não existe. Logo, isso daqui a gente pode falar que é falso. Tá? Vamos à seguinte implicação. Então, a gente vai dizer que isso daqui, que é falso, ele implica numa outra situação, de que x pertence a A. Tudo bem? X pertence a A. Isso daqui é uma verdade. A gente pode, por exemplo, ter um conjunto aqui, um conjunto A, certo? E um elemento X pertencer a A. Isso é uma verdade. Agora, como é que a gente vai ter um conjunto vazio? Não dá nem para desenhar, porque ele não existe. E a gente colocar um X dentro de uma coisa que não existe, não tem como. Tudo bem? Mas isso daqui é uma verdade. Vocês se lembram que esse tipo de proposição aqui, ficou parecido com uma luva de boxe, né? Bom, esse tipo de proposição aqui, de que falso implica verdadeiro, isso daqui é o quê? Isso daqui é verdadeiro. Ok? Opa. Isso daqui é verdadeiro. Tudo bem? Então a gente está provando que uma coisa é verdadeira. A gente quer provar isso daqui. A gente quer provar que dentro de todo conjunto que existe, a gente quer provar, por exemplo, que esse conjunto aqui, conjunto A, que dentro dele existe o elemento vazio, né? O elemento vazio, ou melhor, o conjunto vazio, de que dentro de qualquer conjunto que existe o conjunto vazio. É isso que a gente quer provar com essa propriedade da inclusão. Então a gente pega um elemento X, a gente afirma que ele pertence ao vazio. Isso é falso. Se você pensar como que um elemento vai pertencer a um lugar que não existe. Se nem o lugar existe, como é que o elemento vai existir? Tudo bem? Então isso é falso. E isso implica que esse mesmo elemento pertence a um conjunto qualquer. Isso é verdade. Tá? Utilizando o sinal de implicação, a gente vai verificar que essa proposição é verdadeira. Então, se essa proposição é verdadeira, a gente pode, por definição de subconjunto, afirmar que o conjunto vazio ele está contido em A. Ok? Claro que, num primeiro momento, para um estudante do ensino médio, esse tipo de raciocínio ele se torna um pouco difícil, porque é muito abstrato. Mas, seguindo o raciocínio, a gente consegue provar que isso é uma verdade. De que, se x pertence ao vazio, implica que x pertence a A, e isso é uma verdade, mesmo que essa proposição seja falsa, mas essa proposição toda ela é verdadeira, então a gente pode concluir de que o vazio ele está contido em A. Bem, dentro de A existe um vazio. Dentro de qualquer conjunto que existir, existe o vazio. Bem, isso é muito abstrato e pode ser muito difícil. Bom, vamos a uma segunda propriedade que agora é mais fácil. Essa primeira propriedade é a mais abstrata de todas. Vamos ver a propriedade reflexiva. A propriedade reflexiva é bem fácil. A está contido em A. Se a gente inverter, se a gente pegar o reflexo desse cara aqui, a gente vai ver também, vamos supor que esse A seja um A vermelhinho, tá? Se a gente colocar aqui, ó, que A está contido nesse outro A, ele é sempre verdadeiro, tá? Isso daqui é uma verdade. Então A está contido em A, assim como A está contido em A. É uma propriedade reflexiva. Isso é muito fácil.
vamos a uma terceira propriedade, que é a propriedade antissimétrica. Antissimétrica. A propriedade antissimétrica diz o seguinte, que A está contido em B e B está contido em A. Implica que A seja igual a B. Bem, para que A esteja contido em B e B esteja contido em A, isso implica que A seja igual a B. Tudo bem? Se A for diferente de B, então essa propriedade aqui ela é falsa. Ok? Lembrando, se A for diferente de B, nesse caso aqui, vamos dar um outro exemplo. Se A for diferente de B, então isso daqui não se aplica. Tudo bem? Só a propriedade antissimétrica. Vamos à nossa última propriedade, que é a propriedade transitiva. Transitiva. O que diz a propriedade transitiva? De que A está contido em B e B está contido em C. Ok? Isso implica que seja o conjunto total C. Tudo bem? Essa é uma propriedade transitiva, porque um conjunto que está dentro de outro, que está contido num conjunto, se o conjunto seguinte está contido num outro conjunto, então todo esse conjunto, esses três conjuntos, é o conjunto C. Como que a gente vai desenhar isso? A gente pode pegar três conjuntos. Então a gente pode pegar aqui, ó, o conjunto C, certo? O conjunto B, ele está contido no conjunto C. Então aqui nós temos o conjunto B. Também nós temos que o A está contido no conjunto B. Então aqui nós temos o conjunto A. Ou seja, A está contido em B e B está contido em C. Logo, a totalidade desse conjunto, para essa propriedade transitiva, é de que tudo isso daqui implica em C. Tudo bem? Isso é uma verdade. Bom, gente, a nossa segunda parte sobre subconjuntos é isso. Espero que tenham gostado e até a nossa próxima aula.